Como ter química e encantar qualquer pessoa. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Brigato. E nesta aula eu quero focar em 4 atitudes que você precisa desenvolver e aplicar nos seus relacionamentos para criar química com as pessoas, para encantar as pessoas. E além de eu explicar cada uma destas estratégias, dizer de forma prática como que você deve fazer, eu vou apontar para cada treinamento do Portal Poder Social que vai te ajudar a dominar esta estratégia e muitas outras mais, pois hoje é o último dia de inscrições para a turma, para a última turma do ano do Portal Poder Social completo, onde você tem acesso a todos os treinamentos com uma oferta absurda, assim, pagando 30% do que você pagaria para ter acesso a tudo, ou seja, um tremendo de desconto, e que todos os detalhes, inclusive, tá nesta aula que eu liberei do próprio portal, uma aula completa que eu liberei para você ter acesso e entender o poder do Portal Poder Social, tá certo? Mas quer saber quais são essas 4 atitudes e como desenvolvê-las? Fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos direto para as estratégias. E a primeira estratégia, talvez uma das mais importantes, mas uma das mais negligenciadas, e você vai entender, é a seguinte: aprenda a falar sorrindo. E o que eu quero dizer com isso, antes de você desvirtuar a coisa, é o seguinte: não quero dizer com, beleza, tudo bem, tranquilo, tá? Não é isso que eu quero dizer, tá? Ou seja, aprenda a ser simpático com as pessoas nas mais variadas situações, inclusive até, muito do que eu vou falar vai se complementar conforme eu for avançando no vídeo, tá? Mas o aprenda a falar sorrindo, o que eu quero dizer é, primeiro, de fato colocar um sorriso no seu rosto, né? Como eu já disse aqui em outros vídeos, eu lembro de uma vez que eu liguei para uma amiga minha e quando ela, ela me ligou, eu atendi e logo, falei olá, tal, e logo em seguida ela falou assim: eu adoro conversar com quem fala sorrindo, né? Isso me marcou porque de fato é um traço muito importante quando você consegue implantar, certo? Essa alegria no que você faz. Vou dar até um exemplo. Imagina que você vai numa loja, certo? E aí, sei lá, você quer ver. Eu sou muito assim, por exemplo, né? Chego numa loja, eu quero ver. Eu não quero que o vendedor fique empacado do meu lado, comentando tudo que eu tô fazendo, né? Então eu gosto de ter o meu tempo ali, se eu precisar, como provavelmente vai acontecer, eu chamo ele. Só que, claro, os vendedores, eles vêm. E o que geralmente a gente faz é agir de uma forma até meio grosseira. Não, só tô dando uma olhada, né? E mal olhar pro cara, certo? Ou pra mulher que veio te ajudar. Bom, faça diferente. Por que você não pega e fala assim: não, opa, tudo bem? Poxa, obrigado pela sua disposição. Eu tô dando uma olhada aqui, mas se eu precisar, eu te chamo. Pode ser? Qual é o seu nome? Olha que diferença, né? Ou seja, a pessoa vai se sentir, mais uma vez, apreciada por você. Ela vai até, mais uma vez, ser mais autêntica no seu atendimento, no sentido de que talvez ela não force tanto a venda, enfim. Ou seja, imagine isso multiplicado nas suas mais relações, nas mais variadas relações, no tato que você tem com a sua família, quando você encontra alguém num bar, certo? Quando você, enfim, tem qualquer contato com as pessoas, né? E isso, você vê, é muito hoje... E hoje é muito importante você reparar como isso é absolutamente negligenciado, principalmente porque as pessoas estão perdendo essa habilidade, é sério. Se você prestar atenção, a gente está tão acostumado a ficar olhando para uma tela que não reage ao que a gente está fazendo, que a gente perde o tato de, por exemplo, lidar com as pessoas. Você vê quantos ha no WhatsApp você já fez com cara amarrada, né? Então é este o ponto, ou seja, releve, não é, esse espírito de alegria, onde você consegue mixá-lo nas mais variadas mensagens. E aqui, como eu disse, este é o ponto, é você aprender a entender, não ser um bobo, uma pessoa que fica lá falando, fazendo piada a qualquer hora, então não é isso que eu estou falando, é uma pessoa de fato alegre, gostosa, elegante de estar perto. Este é o ponto. E vários treinamentos vão te ajudar, mas fundamentalmente o domínio e a arte da persuasão, pois na primeira aula eu já falo sobre como se conectar com qualquer pessoa e exploro diversas estratégias, muito mais do que só essa, do aprenda a falar sorrindo, inclusive incrementando essa do aprender a falar sorrindo, como exemplos que eu acabei de te dar, de como lidar com o vendedor que vem e que talvez você até hoje foi grosseiro e por isso teve um mau atendimento e depois sai falando mal da loja. Mas não, talvez seja você que não saiba mais se conectar com as pessoas. Então, primeira estratégia, primeira atitude, aprenda a falar sorrindo, beleza? Segunda atitude fundamental, saiba conversar sobre tudo. Thiago, pô, não dá, né? Primeiro, vamos lá, não confunda, mais uma vez, que nem não aprenda a falar sorrindo, não confunda ser bobo, tá? E com o saiba falar sobre tudo, não confunda saber sobre tudo.
né? Tiraram falar aí. Veja, é muito natural, principalmente por uma péssima visão da comunicação, da linguagem, da persuasão, da sedução, da negociação, a gente atribuir falar com discursar, encantar, no sentido de que eu falo, todo mundo ficar quietinho, me ouvindo, e eu vou lá discursando e mostrando a minha eloquência e tal, né? Não, tá? Eu já expliquei aqui, nossa, só isso aqui daria, enfim, todo o treinamento Domine a Arte da Persuasão vai estar aí, como negociar com qualquer pessoa vai estar aí, Domine a Arte dos Relacionamentos, fundamental para isso, tá? Então, ó, já tem 3 treinamentos aprofundados com muitas aulas, certo? Muitas horas de conteúdo para te ajudar a dominar isso, tá? Uma aula, inclusive, do Domine a Arte da Persuasão é como puxar assunto com qualquer pessoa, que é a chave do que eu vou falar aqui. Saiba perguntar. Veja, quando alguém chega, por exemplo, para mim, tá? E vai falar sobre algo que eu nunca ouvi falar, né? O que acontece é, eu posso encerrar, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Que é o que geralmente as pessoas fazem, porque elas não se interessam, querem falar ou só sobre si mesmas, ou só sobre coisas que elas conhecem, coisas que elas podem discursar. A gente perdeu a curiosidade, né? E nós estamos contaminados com esse espírito egocêntrico, egoísta, de querer falar só sobre coisas que a gente gosta. Principalmente porque na internet a gente está lá toda hora dentro das nossas bolhas, com todo mundo comentando a mesma coisa, tal. Bom, mas enfim, esse é um outro fenômeno que no primeiro treinamento, como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos, eu também abordo, tá? Então, mais um treinamento aí que você vai ter disponível nesta oferta do Portal Poder Social completo que encerra hoje, beleza? Agora, qual que é a questão fundamental aqui? Saiba perguntar. Quando você sabe perguntar, por exemplo, desta aula, como puxar assunto com qualquer pessoa, eu foco inclusive em 3 estilos de pergunta. Perguntas para você puxar assunto, perguntas para você... Aliás, são 4, se eu não me engano. Perguntas para puxar assunto, perguntas para você começar a se aprofundar, né? Ou seja, trazer um pouco mais de intimidade para a conversa. Terceiro, se aprofundar de fato, talvez ali com perguntas mais pessoais, e eu mostro como que você faz essa construção, né? Como, por exemplo, você ouve algo, eu vou dar um exemplo aqui, imagine que você está conversando com alguém, tá? E um olhar desatento, vamos dizer isso aqui, ó, saiba conversar sobre tudo, tá? Um olhar desatento, ele vai estar o tempo inteiro tentando buscar coisas para falar, né? Agora, imagine que você está falando com alguém, e você não está fazendo isso, você está prestando total atenção na pessoa, beleza? E aí é isso que, quando ela fala algo, a voz dela embarga, ela olha para baixo, certo? A voz dela se acalma, não no sentido calmo, ela baixa, né? Ela se retrai. Bom, não é se acalma, ela se retrai. E você, atento, percebe isso. E aí você puxa o seguinte comentário. Nossa, parece que é difícil para você falar sobre isso, né? É um simples comentário que pode ser que você não faça, porque você não percebeu que isso aconteceu, né? E aí a pessoa, ela até talvez se sinta simplesmente ignorada. E, claro, como que você vai ter a química em encantar alguém que está se sentindo ignorado na sua presença? E só desse comentário você pode, por exemplo, né, já entrar em algo um pouco mais íntimo. Mas um olhar ainda mais atento vai perceber toda a cadeia do que ela disse até chegar nesse embargo na voz, por exemplo, e por uma pergunta, que são as estruturas que eu explico nesta aula, né, você vai conseguir encaixar uma pergunta específica, por exemplo, relacionado a algum fato da vida dela, que ela mencionou, alguma história, alguma relação, né? Ou seja, você facilita, porque, ó, detalhe muito importante, muita gente tem dificuldade em falar. Pense por você, quantas vezes você, por exemplo, precisou de muito tempo para conseguir se abrir sobre algo com alguma pessoa, né? E uma pessoa, de fato, que sabe fazer isso, ela consegue trazer de uma forma leve o que está dentro da pessoa. E no final ela vai ficar feliz com isso. Por quê? Porque ela vai agradecer a oportunidade de falar sobre algo que ela nunca teve a oportunidade de falar com alguém que, de fato, escutou essa pessoa. Mas enfim, só do que eu falei aqui já dá para explorar milhares de coisas, todas desenvolvidas em domine a arte da persuasão, domine a arte dos relacionamentos, como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos, tá certo? Então, ponto fundamental da segunda estratégia, saiba conversar sobre tudo como? Principalmente usando e abusando de perguntas que lá nesta aula em específico, fora as outras, mas essa aula em específico tem um monte de perguntas, uma lista enorme de perguntas para você, beleza? Terceira atitude, tenha uma postura relaxada. Ó, mais uma confusão fundamental aqui. É muito provável que você confunda relaxamento com o quê? Com falta de movimento, ausência de movimento. Ou seja, você tá parado, né? Ou você tá, sei lá, molão, né? Na cadeira, tá certo? Não é isso que eu quero dizer. Veja, uma pessoa parada, entre aspas, ela pode estar assim, ó. Não sei se você tá ouvindo, acho que sim, mas batendo o dedo na mesa. Ela não tá relaxada, certo? Mas ela está, na sua grande maioria, parada, ou ela tá, né, como muitas vezes você já deve ter visto, ela batendo as pernas, tá certo? Ou ela pode estar tensa, de fato, tensa, ela não tá relaxada.
ela está sem se mover de forma muito exagerada, mas ela não está relaxada. E também existe a possibilidade de você estar se movimentando de uma forma um pouco mais efusiva, de uma forma um pouco mais ali agitada, digamos assim, mas sim, se você olhar, a pessoa está relaxada, ela está no eixo dela, ela está tranquila fazendo aquilo. Aquilo não está demandando esforço, certo? E este é o ponto fundamental do como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos, domine o poder emocional e como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. Porque nestes 3 treinamentos eu abordo muito esta questão de você dominar o que está dentro de você, entender quem você é. E veja, quando você está, eu vou usar essa palavra porque eu acho que ela é a que mais exprime o que eu quero dizer, certo? Expressa melhor aqui o que eu quero dizer, que é integrado. Você pode estar fazendo o que você quiser, mas você sente que aquilo está integrado. Vou dar até um outro exemplo. Imagine que, sei lá, você está no meio de uma galera e daqui a pouco alguém te pressiona a fazer algo que você não quer. É óbvio que você vai fazer aquilo de uma forma deslocada e você vai fazer aquilo de uma forma tensa, porque você não sabe fazer aquilo, certo? Sei lá, imagina, sobe lá e vai contar uma piada. Eu já até contei isso pra vocês, que quando eu comecei a trabalhar com isso, vídeos, e tinha um amigo meu que no final do ano a gente passava um tempo juntos lá, e o que acontecia é que ele pegava do nada e dava um microfone na minha mão, que a gente tava lá, sei lá, brincando de karaokê e tal, e queria que eu discursasse, né? E nas 2 vezes que ele fez isso, o que aconteceu foi que eu, de fato, discursei e, inclusive, me dei muito bem. Por quê? Porque as pessoas, né, gostaram do que eu falei. Aquilo, eu consegui colocar algo que fizesse sentido naquela situação. Mas veja, qual que é o ponto aqui? A real é que ele tentou me colocar numa posição desconfortável. E ele sabe disso, era uma zoeira, tava rindo, tal. Mas o bom é que eu já estava me preparando há um bom tempo para caso isso acontecesse. Eu estava estudando, eu estava fazendo uma série de coisas, eu já trabalhava com vendas, eu já lidava com pessoas, eu imaginava que ele fosse fazer aquilo, certo? Então, quando eu, confrontado com uma situação que me colocou possivelmente numa posição de insegurança, eu rapidamente me adaptei e fiquei de uma forma relaxada e consegui conduzir aquilo de um ponto de graça para uma, né, de ser engraçado, digamos assim, para uma construção que diminuía ali a efusividade da galera e ia trazendo elas para o meu discurso, digamos assim, para o que eu queria falar, deixando-as preparadas para ouvir o que eu tinha a dizer. Chegando até, só para você ter uma ideia, uma das minhas amigas chorou e depois me deu um abraço no final, né? Então, de fato, isso me marcou, por quê? Por causa disso que eu quero trazer para vocês. Tem uma postura relaxada e eu exploro isso em praticamente todo o portal Poder Social. Porque, veja, estar relaxado é quando você tem conhecimento suficiente para lidar com o que se apresenta a você. E muitas vezes você não está relaxado, está tenso, por quê? Porque você está com medo, porque você não sabe o que esperar e não sabe o que fazer do que você acha que pode acontecer, né? Como, por exemplo, quando você vai num bar, você conhece alguém que... Você olha para alguém, você se interessa para alguém, mas não tem coragem de falar com aquela pessoa. Bom, por quê? Porque você não sabe o que ela vai fazer, como ela vai reagir, o que ela pensa, se o que você vai falar interessa ou não. E aí o que acontece é, bom, você simplesmente não faz. E aí volta para casa triste porque não fez, né? E para concluir, 4, se acostume com o constrangimento. Talvez seja uma das mais importantes e o como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos é fundamental para isso. Por quê? Porque veja, em grande parte, tudo que eu falei aqui vai ter uma possibilidade de constranger você, tá certo? Por quê? Porque vai ser algo que até provavelmente no início é fora da sua zona de conforto, por exemplo, não é? Ou também, obviamente, você vai ter que se acostumar, porque veja, não é o tempo inteiro que você vai conseguir fazer isso ou que você vai querer fazer isso, tá certo? Não é com todo mundo, por mais que principalmente no início seja muito bom você treinar com o máximo de pessoas que você conseguir, certo? Mas vai acontecer do quê? De você contar uma piada que ninguém riu, de você falar com alguém que virou as costas pra você, de você fazer uma pergunta que foi mal colocada, de você fazer uma pergunta que alguém não quer responder, tá? E aí o que acontece é, e aqui é repertório, se acostumar com constrangimento não tem jeito, é repertório e é todo o portal Poder Social agora. Por quê? Porque você vai ter que aprender a lidar com aquela... Por exemplo, com aquela pergunta mal colocada. Imagine que, ou até, um detalhe que eu estava até conversando com um mentorado meu esses dias, sobre o elogio. Quando você faz o elogio, você pensa, poxa, todo mundo gosta de ser elogiado, que legal, né? Mas veja, você muitas vezes vai fazer um elogio para alguém e a pessoa, não sabendo retribuir esse elogio, vai ficar com cara de, sei lá, de espanto. E ela vai meio que ficar sem palavras e a coisa vai ficar meio constrangedora. Tipo, e agora, né? O que eu falo na sequência? Bom, vai uma dica aqui para vocês. Conte uma piada, mas não uma piada assim,
puta, que depende, né? Eu teria que colocar aqui pra você uma situação mais concreta. Mas vamos supor que você fale assim, nossa, você tá linda hoje, né? E tal. Aí a pessoa dá aquela espantada, né? Puta, eu queria tanto ter, juro, eu queria muito ter a capacidade de conseguir me arrumar como você consegue. Ah, não, mas pô, é fácil. Você entendeu o que eu quero dizer? Você quebra, você tem aquele momento de constrangimento e tal, que você pode fazer. Então tá bom, bom, a gente fala depois, né? Ou você pode falar, puta, cara, eu queria muito conseguir fazer isso, mas é real que eu sou um merda e tal. Você brinca, você se autodeprecia e a pessoa, não, imagina, você quebra a necessidade que ela tem ali, talvez, de retribuir você. Porque todos nós somos movidos a querer retribuir algo, né? Quando acontece um elogio, certo? Um favor, um obrigado, né? Então, mas algumas pessoas não fazem isso. Bom, aqui é só para você ter uma pincelada do mundo que está por trás de tudo que nós fazemos dentro do portal Poder Social, que já está disponível, certo? E que ainda será disponibilizado durante toda a sua assinatura. Quer entender mais? Quer saber como funciona o portal Poder Social e principalmente entender todos os detalhes para você não perder essa oferta impressionante, incrível, absurda, com desconto bizarro para você ter acesso a tudo que já está disponível e ainda tudo que será disponibilizado sem pagar um centavo a mais a cada conteúdo novo que tiver lá dentro? Bom, já deixei a primeira aula que está disponível até hoje, amanhã já sai do ar junto com as vagas, tá certo? E tem uma outra aula, que é uma aula do portal, que é Aprenda a Ser uma Pessoa Madura e Atraente. Nesta aula eu explico detalhadamente, dando dicas práticas, se você ainda não assistiu, todo o conteúdo do portal Poder Social. E ao final de cada uma dessas aulas eu explico para vocês como funciona detalhadamente a nossa plataforma, condições, pagamento, como você se inscreve. Inclusive vou deixar o link abaixo para você que já conhece, portal.thiagobrigato.com.br. Vai lá, faça a sua inscrição neste acesso que é a melhor oferta, um acesso completo, tá? E se tiver alguma dúvida, também na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Minha equipe, com muito prazer, vai te ajudar para que hoje você seja uma dessas pessoas que está garantindo aí a sua vaga nesta última chance do ano. Lembrando, quando a gente vai abrir vagas de novo, não faço a menor ideia. Quais serão as condições? Também não sei. Como eu disse no vídeo de ontem, algumas pessoas não acreditaram que a gente ia encerrar as vagas, por exemplo, e nós encerramos e a pessoa ficou sem a vaga. Espero que essa pessoa não seja você, tá certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e te vejo lá dentro do portal. Tchau!